O Itaú Unibanco voltou ao centro de uma série de denúncias envolvendo prejuízos bilionários, cobranças irregulares em cartões de crédito e questionamentos sobre a conduta do banco com clientes. Reportagens mostram que a instituição teria acumulado mais de 21 bilhões de reais em maus negócios, além de admitir cobranças indevidas feitas ao longo de 14 anos. Matérias do portal Metrópolis também apontam mudanças na estratégia contábil do banco, exigências consideradas abusivas para a devolução de valores e alcance das cobranças irregulares em mais de 130 tipos de cartões. A reportagem reúne os principais pontos da crise e a repercussão do caso no mercado financeiro entre os consumidores. O problema envolve cobranças indevidas feitas pelo Itaú Unibanco em diferentes tipos de cartões de crédito. Clientes teriam sido cobrados por serviços, tarifas e seguros sem autorização clara ou sem perceber o desconto nas faturas. As investigações apontam que o banco teria dificultado a identificação das cobranças e criado exigências consideradas excessivas para fazer a devolução dos valores. O caso atinge cartões de varejistas como Walmart, Magazine Luiza e Livraria Cultura, entre outros. Além disso, as reportagens também mostram que o Itaú teria acumulado prejuízos bilionários com empresas em recuperação judicial e passou a adotar novas estratégias contábeis para reduzir o impacto negativo nos resultados financeiros. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com o especialista em direito do consumidor e presidente, o senhor presidente ou é diretor? Presidente. Presidente da Frente do Direito do Consumidor. Comissão do Direito do Consumidor. De Educação para o Consumo. Pronto, muito bem explicado. Da Agora OAB. sim, da OAB do Distrito Federal. Paulo Roque está aqui com a gente hoje para explicar esse assunto, para a gente falar sobre de que forma isso atinge o consumidor e de que forma o consumidor pode tentar sair disso, porque me parece uma armadilha. Paulo, colocar isso dentro da fatura do cartão de crédito, para você sair disso é muito difícil. O consumidor pensa o seguinte: eu preciso pagar essa fatura para não ter o prejuízo da fatura do cartão de crédito, não ser ainda mais prejudicado pelo banco. E aí sim eu vou tentar resolver, mas nessa de tentar resolver vai se passando os meses e o banco vai lucrando com esses valores que, apesar de serem pequenos, podem ser pequenos, vão acumulando aí ao longo dos meses. O que o consumidor deve fazer nesses casos? Nesse caso, primeiramente, Neila, é muito importante, está falando aqui no meu... É muito importante que, nesse caso, o que aconteceu? Um acordo histórico, eu acho, primeiramente, o Ministério Público fez esse acordo com o banco, e isso é louvável porque evitou que a ação prosseguisse. E com essa ação, você resolve o problema de milhões de consumidores, porque já está ali, o Ministério Público já fez esse acordo com o Banco Itaú, onde ele reconhece que houve a cobrança indevida. Então, para evitar que isso tramitasse anos e anos na justiça. Então, a ação coletiva existe para isso mesmo. Então, primeiro, o consumidor teve uma fatura indevida, uma cobrança indevida na sua fatura do cartão de crédito, o que ele pode fazer? Primeiro, se foi entre esse período de 2011, agora a 2025, não é? Se foi nesse período de 14 anos, o que ele pode fazer? Ele simplesmente, conforme o banco está disponibilizando aí seus canais oficiais, não precisa ser nem através, pode ser até através do Reclame Aqui, conforme está disponibilizado nas reportagens. Então, o que ele pode fazer? Ele tem um e-mail já para falar diretamente com o banco, ele informa que ele não autorizou aquelas faturas, aquelas cobranças na sua fatura do cartão de crédito e pede o ressarcimento. Mas, Paulo, de fato isso não é muito complicado, não é uma coisa que vai demorar muito tempo. Quem já foi em banco reclamar com o gerente ou que já passou pelo Reclame Aqui e foi ao banco mais uma vez, sabe que isso é uma coisa que demanda tempo e que demora. Vamos lá. O banco, ele tem uma responsabilidade social. Então, se ele fez um acordo, disse que vai devolver, ele não pode enrolar para devolver. Então, até porque o Ministério Público é o grande fiscal desse acordo. Seguramente, nesse acordo, tem multas para o descumprimento e não devem ser multas baixas, são multas pesadas. É o principal instrumento sancionador que o Ministério Público tem numa situação dessa. Fiz o acordo para não prosseguir com a ação, porque a continuidade da ação poderia ser muito mais danosa ainda para o banco. Então, o que ele faz o acordo, estou dizendo, vou cumprir, vou ressarcir todos os consumidores, então não é para fingir que vai ressarcir,
tem que, de fato, ressarcir, porque o Ministério Público, como fiscal desse acordo, realmente vai avaliar a situação. Agora, por que o banco precisa ter uma postura ágil de resposta? E me parece que isso tem que estar presente no acordo, em quanto tempo o banco responderia isso. Pelas normas do saque, você teria 7 dias para responder ao consumidor. Então, pelo decreto do saque hoje, toda demanda do consumidor tem que ser respondida no prazo máximo de 7 dias. Então, o banco está condicionado a esse prazo do próprio decreto da Presidência da República. Não fez isso, então é mais um elemento para o Ministério Público buscar e cobrar explicações do banco e até, se for o caso, dizer: você não está cumprindo o acordo, tem aqui a sanção, tem a multa, etc., para o caso de descumprimento. Agora, tem uma outra situação. Eu posso pegar e simplesmente devolver todo mundo que tem fatura, seguro, cobrança de seguro na fatura do cartão de crédito? Porque tem aqueles que realmente podem ter contratado. Tem aquelas pessoas que realmente contrataram, porque tem pessoas que acham... Eu não contrato, por exemplo. Eu não gosto de colocar nada. Me oferece serviço A, B, C, e eu não gosto. Mas tem consumidor que gosta. Eu tenho um colega que gosta, contrata todo tipo de seguro. Então, ele foi lá, autorizou. Então, para ele não há problema. Mas se vier na minha fatura e eu não autorizei, aí é problema, porque eu tenho que autorizar. Mas o banco tem que ter condições de fazer isso muito rapidamente. Ele tem toda a tecnologia para fazer isso rapidamente. Não precisa demorar. Agora, o cliente, como pessoa física, viu que isso está demorando, não está funcionando, o gerente do banco não está dando retorno, ou o telefone do banco não está dando retorno porque ele vai no gerente, o gerente pede para ligar no atendimento do banco, o banco não dá esse retorno. Qual é o caminho para esse cliente ser atendido, chegar até o Ministério Público? Primeiro, ele pode fazer no site do Banco Central, ele pode fazer reclamação diretamente no site do Banco Central, na ouvidoria do Banco Central. Ele pode fazer reclamação diretamente na própria ouvidoria do Ministério Público. O acordo foi firmado com o Ministério Público de Minas Gerais. Então, ele pode fazer diretamente na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. E ali é mais um elemento que o Ministério Público tem para cobrar do próprio banco. O grande fiscal desse acordo é o próprio Ministério Público. Agora, aqui vai uma dica fundamental. Será que só existe cobrança indevida nessa situação? Certamente não. A gente vem falando aí de INSS aí ao longo dos últimos anos. Tem o INSS, tivemos INSS recentemente, porque o Brasil é um país, nós estamos falando aí de um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, qualquer coisa, se eu pego R$1 de cada um durante um mês, né, são 12 milhões de consumidores. No final do mês eu tenho 12 milhões, no final do ano eu tenho quanto? Mais de 120 milhões. Esse é o Então, problema. isso no volume é pequeno, no individual é pequeno, mas na soma geral é grande. Mas o que o consumidor deve fazer sempre? E que o consumidor perdeu o hábito? Ele tinha, pesquisas indicam que ele já teve mais esse hábito de conferência fatura. E de conferir faturas. Porque hoje, como é tudo online, eu não recebo no papel, né? Ele não checa no papel. Então ele confia. É ruim ele confiar? Não, não é ruim ele confiar. Mas ele tem que confiar desconfiando. Ele tem que checar. Checa a sua fatura. Checa se ali realmente você autorizou. Tem um seguro aqui, autorizei. Não, se não autorizou, não pode cobrar. Tem aqui uma tarifa. Mas que tarifa é essa? Eu não contratei esse serviço do banco. Por que tem? Então, isso é o que nós, na minha comissão, não é só de direito do consumidor, é também de educação para o consumo. O consumidor é, antes de tudo, o grande defensor e protetor dos seus próprios direitos. Porque é ele que sofre na pele, é ele que tem um prejuízo na pele. Então, ele checa. Então, esse caso serve para todos os consumidores do Brasil. Não é só checar a fatura do cartão de crédito. Cheque também. Mas cheque sua fatura da conta de internet, da sua conta de telefone. Vê se não está colocando lá algum item e peça explicação. Olha, o que é isso aqui? Por que é isso aqui que está sendo cobrado? É um direito seu. Cheque, às vezes, uma prestação de serviço que você tem. Recebe lá, do plano de saúde. Cheque, por que está cobrando aquele valor a maior? Porque o consumidor, na boa fé, ele paga, ele acredita, ele não confere, mas tem que conferir. Esse caso mostra que o consumidor, ele precisa estar mais cuidadoso do seu próprio direito. Tem o direito do consumidor, o código para me defender, e o código é muito... Tem, mas
Se ele perceber isso antes, ele vai evitar de ter um prejuízo muito maior. Agora, o consumidor individualmente pode entrar com uma ação contra o banco? Quando você tem ação coletiva, nesse caso não há necessidade dele entrar, porque se é por conta dessas tarifas, ele vai, na verdade, já ter uma economia processual para ele enorme. O banco já reconheceu, então é o caso dele apresentar administrativamente. Se não pagar, aí sim, e ele não concordar com a recusa do banco, o banco pode dizer, você contratou esse serviço ou não contratei. Aí vai para o judiciário demonstrar que ele realmente contratou aquele serviço. E aí a situação pode ser mais grave, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê a pena de dobra em caso de cobrança indevida. E o que é essa pena de dobra? Se, durante esse período, eu descobri que foram R$ 2.000 sacados indevidamente da minha conta, sem a minha autorização, então ele não vai me devolver só os 2.000, mas correção monetária. Ele vai devolver 4. Então tem a punição para esse caso. Então não é bom. Então o ideal é que se faça isso com muita transparência. Tem uma instituição muito séria por trás disso tudo, que é o próprio IDEC, que é uma das maiores instituições de defesa do consumidor no Brasil. Tem o próprio Ministério Público de Minas Gerais, que é um Ministério Público muito atuante. E tem aqui agora um banco que é um dos maiores bancos do Brasil e ele tem que cuidar da sua imagem. Eu não acredito e não posso acreditar que um banco dessa envergadura, depois de reconhecer sua falha, ele vai procrastinar o cumprimento do acordo. Porque pode ficar muito pior. Ele tem seu compliance. Então, imagino que tudo possa andar mais rápido para o consumidor. Se não andar, tem mecanismo para fazer com que isso funcione. Agora, quando um banco reconhece um problema desse, não seria mais prático, fácil e justo que o banco resolvesse o problema do que esses clientes ou o Ministério Público ter que ir atrás para resolver o problema de cada um? Bom, o acordo, nós ficamos sabendo que ele saiu, né? Que o acordo foi feito. Mas os termos do acordo, eu procurei, eu não consegui identificar os termos do acordo. Então, seguramente, essa sua pergunta deve ter sido levantada, deve ter sido uma questão posta pelo próprio Ministério Público. E por que o Ministério Público concordou que fosse diferente? O que eu imagino, trabalhando com situações parecidas, é que você tem que separar o joio do trigo. Tem aqueles contratos que realmente foram firmados. Tem aquele seguro que o consumidor realmente quis fazer o seguro. Mas tem aquele seguro que ele não quis fazer o seguro. Aí é diferente. Então, para isso, ele está pedindo o quê? Porque lá no banco ele pode ter, vamos colocar, como foi no caso do INSS, uma assinatura falsa, dizendo que ali é aquele consumidor. Então, o consumidor ele vai dizer, não, esse aí não sou eu. Como foi no caso do INSS, tinha lá, teoricamente, uma autorização, era falsa. Mas para o INSS tinha autorização. Então, por isso que o próprio INSS também abriu um procedimento parecido. Olha, você manda para cá, nós não vamos te devolver de imediato. Primeiro, nós vamos verificar se realmente é o caso de desconto indevido. Então, por isso que me parece, tendo como paralelo o problema do INSS, é que não há uma devolução, não deve haver uma devolução automática. Mas isso não é desculpa para que não haja uma devolução rápida. Esse desconto indevido é tido na justiça apenas como desconto indevido ou isso é crime? É outro crime? O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele não se limita, Leina, a disponibilizar, a falar a respeito das sanções apenas da lei. O consumidor tem esse direito. Ele também estabelece sanções administrativas e também penais. Então, ele tem a parte penal. Mas na parte penal é preciso demonstrar o dolo. Então, esse acordo com o Ministério Público tem que ver como que ficou isso caracterizado. Eu imagino que o próprio banco fez esse acordo para excluir essa possibilidade, né? Porque senão, se há, na verdade, um desconto indevido dolosamente, o que aí é crime mesmo, né? Ele teve a intenção e fez isso de forma direcionada. Então, a situação é mais grave. Mas como tem esse acordo com o Ministério Público, é muito importante saber como que isso ficou. Me parece que se até porque fosse reconhecido o dolo. Mas não é muito difícil acreditar que não foi feito de forma direcionada? Bom, quem cuidou dessa ação foi o Ministério Público. Até porque se fosse reconhecido o dolo, não era devolução simples. Era devolução em dobro. Sim, sim. Então, por isso que eu imagino que não foi reconhecido o dolo do banco.
O dolo, o que é? Essa intenção de lesar. Mas fica como alerta. Agora, o Banco Central tem que ver como que o Banco Central vai se posicionar em relação a isso. Porque nós estamos falando da poupança. De poupança dos consumidores. É o dinheiro dos consumidores. Então, é muito sério, porque o banco, ele age com autorização. Você só pode ter uma instituição financeira devidamente autorizada e fiscalizada pelo Banco Central da República. Porque um banco, ele precisa ter muita reputação. Não estão vendo aí o episódio do Banco Master? Por que ele precisa de reputação? Porque ele mexe com a poupança das pessoas. Ele cuida do dinheiro das pessoas. Então está tudo ali depositado. Então ele tem ali, o tempo todo ele tem acesso. Então por que ele tem acesso? Ele vai fazer esses descontos? Não é para ser assim. As questões dos cartões de crédito das lojas, como Magazine Luiza, Walmart, entram na mesma seara, o mesmo caminho de não ter o dolo? Porque esses cartões, na verdade, com a bandeira, com o Itaú, emitido via Itaú ou emitido pelas próprias empresas? Via Itaú. Via Itaú. Aí é o seguinte, o Banco Itaú, então, é que estabelecia as cobranças. Então faz o sentido ser o mesmo caminho. Então, se a bandeira é Itaú mais Mastercard, mais Visa, então, na verdade, é entre aspas, um convênio feito pelo Magazine Luiza, como a Leitura, e que utiliza essa bandeira. O Banco Itaú como financiador, na verdade. E, nesse caso, quem estabelece a cobrança, o Magazine Luiza, se tem uma loja lá, fala assim, tanto, mas não precisa só de fazer compra no Magazine Luiza. O cartão é aberto até para você fazer compra em outros mercados. Então, neste caso, no primeiro momento, quem coloca lá na fatura é o próprio banco. Entendi. Por isso vai no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Entendido. Então, para a gente fazer um resumo para o consumidor que está nos assistindo, entender que está sendo defendido pelo Ministério Público, se entender que também está demorando demais para ser resolvido, procurar o banco. Exato, procurar. Procure os canais de ouvidoria do banco e pode procurar o próprio Banco Central. Pode abrir reclamações no Reclama Aqui, no próprio consumidor.gov. Aliás, a plataforma consumidor.gov é uma das mais eficientes do mundo e pouca gente sabe. Qual é o tempo que esse consumidor deve ficar alerta se não tiver resposta nessas plataformas ou também resposta do banco? Se for ter como parâmetro o decreto do saque, são 7 dias. Certo. Então, por volta de 7 a 10 dias, ele não teve uma resposta, aí ele tem que ligar já o sinal de alerta. Muito bem, então é isso. Mas eu acredito que o banco ele vai ter que cumprir, não é possível. É um acordo que já está firmado na Justiça, né? Mas fica um alerta também, como o Dr. Paulo Roque está dizendo, sempre fiscalizar o seu extrato, não só do banco, mas o seu extrato das suas contas, do dia a dia, da internet, conta de água, luz, tudo confira. Você recebe só uma vez por mês. Então tem que ter o tempo lá para a conferência dos extratos. É dinheiro seu que pode estar saindo pelo ladrão. Muito bem. A gente conversou com o Dr. Paulo Roque na manhã dessa quarta-feira, então fique de olho nos seus extratos, né? Vai ver que tem alguma coisa embutida aí que você nem sabe que você está pagando. Dr. Paulo Roque, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Até a próxima oportunidade.